Fala galera, beleza? Chegamos agora no 9º dia do nosso devocional do Sermão do Monte e hoje nós vamos falar sobre oração. A oração talvez seja um dos temas mais importantes para o cristão. A oração ela é a conexão direta do homem com o seu Deus. É o ponto de acesso entre a criatura e o seu Criador, entre os filhos e o seu Pai. O povo de Deus ele tinha um costume. O costume era 2 vezes ao dia, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, fazer orações. Isso era muito importante para a cultura daquela época, para o povo de Deus daquela época. Só que existiam pessoas que Jesus chama aqui de hipócritas. Quem que eram esses hipócritas? Eram pessoas que iam aos lugares mais altos, os lugares mais públicos, mais evidentes, mais cheios de pessoa, para orarem em voz alta e declararem o tamanho da sua religiosidade. Talvez você conheça uma pessoa assim. Uma pessoa que em qualquer momento de conversa quer falar quantas coisas boas fez, e lá no fundo você percebe uma ponta de soberba, uma ponta de orgulho, uma ponta de ego aparente. Jesus confronta esse tipo de pessoa, e ele diz que esse tipo de pessoa já recebeu a sua recompensa. Muito parecido com o que ele falou momentos atrás, no que a Bia até compartilhou ontem, sobre eles já receberem a sua recompensa. A recompensa dessas pessoas hipócritas era a glória dos homens, era parecer religioso, era conseguir colocar uma máscara em que todos iam dizer, olha como ele é santo. Só que a oração não é sobre mostrar que nós somos bons, é na verdade abrir o nosso coração e mostrar o quanto nós precisamos do nosso Deus. Ele diz, diferente do que eles faziam de orar em público, humildemente nós devemos ir para o nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai. Quarto fala de intimidade, de proximidade, e é nesse lugar de proximidade que Jesus quer que os seus filhos o encontrem. Um fato que me chama muito a atenção é que Jesus ele diz assim, e o Pai que te vê em secreto lhe recompensará. Só que deixa eu te perguntar, quando nós oramos, nós não estamos falando? Quando nós oramos, será que Deus não ouviria as nossas orações? É evidente que Ele ouve as nossas orações. Só que a palavra que Jesus usa aqui é o Pai que te vê em secreto. E sabe por que Ele diz isso? Porque tem dias que você não sabe o que falar. Tem dias que você só tem lágrimas. Tem dias que você só tem o silêncio. Mas o ato de nós nos disponibilizarmos para ouvir a voz de Deus, para falar com o nosso Deus, é isso que o Senhor está contemplando. Ele não somente te ouve, mas ele te vê no secreto. Isso combina muito com o versículo 7 a seguir, que ele diz que não é no muito falar, não é nas várias repetições que Deus está procurando os seus filhos, mas é nos filhos que entendem que existe um lugar junto ao Pai, e é nesse lugar que os filhos podem ser verdadeiros com o Pai. É nesse lugar que toda máscara pode ser tirada e verdadeiramente pode ser mostrado quem nós somos, para arrependimento, para transformação. Hipócritas com suas orações perfeitas não querem a transformação. Mas filhos sinceros, às vezes sem palavras, com lágrimas nos olhos, estes sim, com o coração quebrantado, buscam a transformação que vem do Pai. E como que eu devo orar? Talvez você já escutou um pastor que você gosta, um líder da sua igreja orando, e você diz, olha que bonita essa oração, que bacana, eu queria muito orar dessa forma. E talvez, numa boa intenção do seu coração até, você começa a repetir as palavras que você ouviu desse líder, desse pastor. Só que deixa eu te falar, repetindo a oração dos outros, você está perdendo um dos aspectos mais especiais da oração, que é a sinceridade. Mas Mateus, eu não tenho uma boa oratória. Mateus, a minha dicção é complicada, eu não sei conjugar os verbos. Ei, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu coração sincero. Ele te vê naquele lugar. Continuando, no versículo 8 ele diz, não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Ah, Mateus, então com esse texto aqui está me dizendo que eu não preciso orar, porque Deus já sabe o que eu vou pedir. Mas imagine um pai que seu filho acabou de chegar do colégio, acabou de chegar das primeiras séries em que ele acabou de aprender as primeiras somas, e ele chega pro pai e diz, pai, você sabe quanto é 1 mais 1? É evidente que o pai já sabe a resposta. Ele se coloca à disposição de receber aquela explicação, de ouvir aquelas palavras simples. Da mesma forma, o nosso Deus, ele já sabe o que nós precisamos,
mas Ele quer nosso posicionamento num lugar de busca a Ele, num lugar de intimidade com Ele, num lugar onde só vai existir você e Ele, num lugar onde só vai existir eu e o meu Pai. Por fim, ele cita a oração mais importante para um cristão. Uma oração que não deve ser apenas repetida de uma maneira como um jargão, como uma religiosidade, igual Jesus vez após vez acaba questionando, mas uma oração completa, que deve ser observada linha a linha, que é o Pai Nosso. Se nós orarmos o Pai Nosso, gastando tempo com cada palavra, com cada frase, nós vamos ver quão importante e quão profunda é essa oração que o próprio Deus nos ensinou. Meu convite nesse devocional é que você possa, ainda hoje, dobrar os seus joelhos, sentar na sua cama, sentar no seu sofá, andar pela sua casa, ou quem sabe num banheiro que você pode ter um momento mais calmo e ali falar com o seu Deus. Não com as palavras que você aprendeu de outra pessoa, mas com as suas palavras, com a sua sinceridade. E quando você não tiver palavras, saiba que o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós. Apenas se posicione nesse lugar secreto. Então é isso, gente. Espero que tenha sido bênção para sua vida esse devocional. A palavra-chave de hoje, para que você comente, para que a gente venha saber que você assistiu até aqui, é secreto. Então comenta aqui embaixo, secreto. E amanhã a Bia vai falar sobre jejum, tema muito especial. E eu espero que você esteja aqui com a gente assistindo amanhã para ser mais uma vez edificado pela palavra. Que Deus abençoe. Até mais.